Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos estar calculando o IMC de indivíduos a partir de linhas de dados separadas por vírgula. Esse vídeo aqui, gente, é uma continuação do vídeo passado, onde nós começamos a falar do data splitting, que é a divisão de um dado. Então, imagine que nós tenhamos um dado composto, por exemplo, nós vimos esta string aqui, que é uma frase, e nós fizemos o quê? No exemplo 1, nós geramos uma lista com todas as palavras contidas nessa frase. Essa lista nos possibilita o quê? Atacar esse objeto aqui de uma outra forma, inclusive incluindo mais funcionalidades, mais formas de analisar esta frase. Certo? Por exemplo, você aplica num texto, você vai ver se a pessoa repete muito uma certa expressão lá no texto. Você está lá avaliando se a pessoa escreve bem ou não, dá umas dicas, e você pode fazer uma análise do texto dela, certo? Com relação a utilizar muito a mesma palavra. Pode ser uma forma, E aí fica fácil de você fazer isso se você tiver, por exemplo, dividido os dados, pensado em cada palavra separadamente. Vimos também um segundo exemplo que parece muito com o primeiro, vai na mesma linha, que é a divisão de um dado que está em formato CSV. Então, por exemplo, eu tenho esse dado aqui. Ele é composto pelo nome do indivíduo, o peso do indivíduo, a altura, a idade e se ele fuma ou não. Aí eu queira fazer, por exemplo, aqui o cálculo do IMC desse indivíduo, que corresponde a dividir a massa, 70 aqui no caso, pela altura ao quadrado, 1,66 ao quadrado. Então, para fazer isso, optamos por dividir esse dado aqui e armazená-lo numa lista. Certo? E aí aplicamos um código aqui aos elementos importantes dessa lista, para esse cálculo, que é o caso o 70 aqui e o 1,66, que aqui na minha lista corresponde à indexação 1, porque a indexação aqui começa em 0, indexação 1 e indexação 2. Então eu peguei o quê? Atribuir as variáveis massa e altura, quem lista dado 1 recebe a massa, indexação 1 aqui, e lista dado 2 recebe o que? A altura. Lembrando que essa lista aqui ela tem o nome de lista dado. Vimos isso no vídeo passado, não vou explicar muito para não alongar. E aí pronto, calculamos aqui. Houve um ajustezinho, claro, nós tivemos que transformar em float, porque os elementos aqui da lista estão entre aspas, então eles são strings, tá certo? Então o split não mudou a forma do dado, ele só dividiu. Mas aí eu tenho o que? Strings. Strings não pode ser feito uma conta de divisão, porque vai dar erro. Aí o que a gente faz? A gente passou um float aqui para poder as coisas funcionar direitinho. Beleza, calculamos o IMC desse indivíduo, deu 25,4. O que a gente vai fazer agora é generalizar essa situação. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que tenhamos mais de um indivíduo para calcularmos o IMC. E que os dados estejam dispostos de modo que cada linha contém os dados de um indivíduo particular. Certo? A primeira coisa que a gente pode fazer é gerar uma matriz. No primeiro caso, como só tinha um dado, a gente gerou uma lista. E a gente sabe, já viu aí em vídeos passados, que uma matriz, na verdade, é uma lista de listas. Então, nós vamos ter uma lista principal e dentro dessa lista, nós vamos ter listas onde cada lista vai ser a divisão de dados de um indivíduo. Aqui eu tenho como os dados estão cadastrados. Eu vou até fazer uma observação aqui, essa forma de digitar em comparação à forma que a gente está mais acostumado. Então, se eu compilar aqui, e imprimir, para ir mais direto ao ponto, pronto, os dados saíram dessa forma. Observe. Aqui eu tenho o João, o peso dele, a altura dele, a idade dele, se ele fuma ou não. No caso, João não fuma. Aí eu botei um /n, que é uma sequência de caracteres não printáveis. Ou seja, ele não aparece quando ele é impresso. Ele só entende-se o quê? Que vai haver um salto para o dado que vem depois do /n. Tá certo? Então, lembre aí, nós falamos, acho que lá no print, e usamos também algumas vezes. Essa segunda barra aqui, gente, é só uma forma da gente organizar esse dado aqui para ele ficar em linha para a gente ver ele mais facilmente. Por exemplo, se eu deletasse aqui essa barrinha que vem depois do /n e botasse aqui os nomes colados um no outro, eu teria a mesma saída. Compilar aqui, a mesma saída. Mas aí, por questões de visualização, eu boto um barra aqui e dou um Enter. Quando eu faço essa barra e dou Enter, ele entende que aqui é uma continuação, ou seja, Maria é uma continuação dessa linha, só que eu não quis digitar em linha, para facilitar a visualização. Tá certo? Então, é só essa consideração. A gente compila de novo, para continuar, mas não precisava, é o mesmo dado, Pronto. Uma vez que nós temos o dado feito desta forma aqui, cadastrado dessa forma, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos gerar uma matriz onde, como eu mencionei,
vai ter um colchete principal e dentro vão ter colchetes, onde cada colchete vai fazer o que nós fizemos para esse cara aqui, certo? Então vai ter o nome, o peso, a altura, idade, se fuma ou não, certo? Para isso, nós vamos pegar essa funçãozinha aqui, que é o split dados, vírgula, linha, né? Desse nomezão grande a ela, né? Então vai ter aqui o argumento dados, aí o que ela vai fazer primeiro? Linhas, né? Vai receber o quê? Dados, ponto, split barra n. Então ele vai criar um separador, uma primeira lista, certo? Onde ele vai entender, né, esses dados aqui separados por linha. Então, vai ter um dadão desse aqui, ou seja, João, 70 vai aparecer dentro de uma lista, certo? Depois, Maria, 67, do jeito que está aqui dentro de outra, né? Lucas, do jeito que está aqui dentro de outra, e Verão, do jeito que está aqui dentro de outra. Aí, em seguida, ele vai retornar o seguinte, vai retornar a matriz completa, né? Fazendo o quê? Pegando cada linha dessa que foi gerada aqui em linhas, certo? E agora, procurando vírgulas, e sempre que ele achar uma vírgula, ele vai fazer o quê? Vai dizer, não, esse cara, eu achei uma vírgula, então ele não é um elemento, o que foi feito aqui, ó. Né? Então aqui, Alan, pronto, separou, 70 separou, 1,66 separou, 39 separou, não separou. Então separou todos os subdados, né, digamos assim, desse dado principal aqui, beleza? Então, quando a gente executar, né, nós vamos ter a criação dessa lista. Claro que eu não coloquei para ser impresso, posso fazer isso agora, ó. Quer dizer, desculpe, aqui eu gerei a função. Né? Se você viu o vídeo passado, você tá seguindo a mesma. Então pronto, aqui foi gerada a função. Aqui eu tenho que chamar ela. Pronto, vou chamar ela aplicada a quem? Dados. Certo? Então essa função aqui faz exatamente o que eu falei. Ela faz uma lista de listas. Para eu ver esta lista, né, vou aplicar a função aqui. Pronto, agora a minha lista sim foi gerada, né, porque ela foi aplicada a dados, né, que está aqui. E agora eu quero ver ela, ó, printando ela, pronto. Então, como eu falei, ó, eu tenho uma lista principal, que é essa aqui, com esse colchete, e esse tem dentro dela, ó, sublistas. Certo? Funcionam como sublistas, ou listas, né, internas a essa lista principal. Então, ó, observe, ó, quem era? João, 70, 1,66, 39, não, ó. João, 70, 1,66, 39, não. Depois vem Maria, 67 quilos, 1,65, 29 anos, não. Maria, 65, 29 anos, não. Pronto, então ele fez isso. Quando a gente faz essa divisão desta forma aqui, a gente segmenta os dados, né, de modo que fica muito mais fácil acessá-los. Porque aqui você fala, eu vou acessar aqui por exemplo, olhando essa palavra aqui, João, tem 4 caracteres, né, então eu vou acessar o quinto e o sexto, que eu sei que esse número aqui tem 2. Olhando aqui, você está vendo, mas aí se eu tiver uma pessoa com um nome maior do que outra, então aí já não funciona você usar a indexação de uma string. Aí você o quê? Segmenta os seus dados nessa matriz aqui, certo? Então, aí o que acontece? Uma vez que eu fiz essa segmentação, né, numa matriz, eu posso acessar as colunas de dados. Ou seja, vamos fazer aqui uns testes, digamos assim, tá certo? Que vão preparar a gente para poder calcular o IMC da galera toda. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma variável pessoa que vai percorrer a lista de dados. Então, para cada pessoa em lista dados, que é esse carinha aqui, que é minha lista, né, dos dados, digamos, segmentados, né, eu vou o quê? Vou imprimir pessoa zero. Como assim? Vamos lá. Lista dados é isso aqui, ó. Essa lista toda. Se eu imprimir pessoa zero, né, e aí eu vou entrar, a pessoa vai ser o quê? Vai ser um desses objetos aqui, ó. Vai ser esse, vai ser este ou este. Por quê? Porque ela está percorrendo o quê? A minha lista principal. Então, ela vai percorrer uma lista. Se eu não colocasse esse zero aqui, ela me exibiria todos esses casos. Como eu botei zero, ele vai pegar, não, mas dessa lista interna que pessoa vai estar percorrendo, eu quero só a posição zero. Posso até dar um exemplo aqui, tirando o zero daqui, para você entender direitinho. Né? Já falamos disso lá em listas, mas como a gente, né, já tem um tempinho que às vezes pode ser que não usou tanto, isso a gente pode ter esquecido, mas vamos fazer aqui um exemplinho para a gente ver. Então, para a pessoa em lista dados, tá aqui, ó, print pessoa zero. Então, é o que? Imprimiu só os nomes. Se eu não tivesse colocado esse zero aqui, vamos criar mais uma coluna aqui, só para a gente verificar, o que sairia?
Sairia dessa forma. Só que, pô, a gente quer acessar o nome das pessoas, né? E não o dado completo. Ou se fosse o dado também, beleza, poderia ser isso aqui. Se a gente tivesse ideias para usar isso aqui, beleza, poderia ser. Mas aqui a gente optou o quê? Por percorrer os elementos internos, mas em cada elemento desse pegar só o cara da posição 0, que é o nome dele, certo? Então vou recortar essa célula e você pode fazer os testes seus aí, não vou deixar aqui para não complicar muito. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista com esses nomes, porque quando eles estão aqui, eles estão printados. Eu não sei se você acompanha os vídeos passados, mas quando a gente printa uma coisa, ela não serve para praticamente nada. É só uma exibição que tem lá na tela e acabou. Certo? Então a gente não pode pegar esses dados, utilizar, né, mais à frente e armazenar ele, fica um negócio meio estranho. Certo? A gente não pode manipular com muita facilidade. Aí a gente pode fazer o quê? Vamos criar uma lista com esses nomes. Isso aqui foi só para a gente exibir. Certo? Esse cara foi só para teste. Mas agora vamos fazer uma coisa efetiva, que vai servir para a gente usar mais à frente. Vamos pegar aqui uma lista vazia, lista nomes, vai ser uma lista vazia, e vamos fazer essa lista aprender todos esses nomes. Ó. Pessoa 0 ó, vai ser aprendido, ó, append por lista nomes, né, que é uma lista vazia. Aí eu vou botar para a pessoa em lista dados, lista nomes, que é essa lista vazia, vai aprender o quê? Pessoa 0. Então ele vai percorrer esse primeiro aqui, vai aprender o João, depois vai percorrer esse, vai aprender o Maria, depois vai percorrer esse, vai aprender o Lucas, depois vai percorrer esse aqui e aprender Verônica. Então, compilando aqui, pronto. A lista minha foi gerada. Quero ver essa lista, quero ver se deu certo mesmo aí. João, Maria, Lucas, Verônica. Aí agora eu quero uma lista de pesos. Vamos botar um projeto, vamos pensar num projeto final aqui. Ó. Eu estou querendo aqui no final uma frasezinha assim. Fulano tem MC tanto. Então eu vou precisar do nome dele, porque esse fulano vai depender de quem é o nome da vez ali, porque eu quero associar o IMC a uma pessoa. Porque se eu só tiver um monte de IMC calculado e não souber quem é quem, aí fica difícil analisar. Então eu vou ter ali uma pessoa, vai ter o IMC dela. Só que para eu calcular o IMC, eu vou precisar o quê? Vou precisar de uma lista com os pesos, né, e uma lista com as alturas. Tá certo? Para eu poder chamar de uma de outra e fazer como eu fiz, né, no vídeo passado. Então eu vou ter uma lista para cada uma dessas variáveis. Variável nome, variável massa e variável altura. Então vamos lá. Então aqui eu vou seguir o mesmo raciocínio que eu fiz acima. Idêntico. Só que aqui vai ser lista pesos. Vai ser uma lista novamente vazia. Aí eu vou botar para cada pessoa em lista dados, lista peso, aprende o quê? Pessoa 1. O que é pessoa 1, gente? Pessoa 1 aqui, ó, é essa indexação aqui, ó. No caso dessa primeira sublista aqui, ó, aqui é pessoa 0, aqui é pessoa 1. Certo? Então ele vai aprender o quê? O 70. Depois, quando passar para o próximo, vai aprender o 67. Depois vai aprender o 56. Depois vai aprender o 65. Então ele vai aprendendo só os pesos. A gente vai imprimir, porque a gente não precisa acreditar em nada, né? Aqui eu vou calcular. Claro, eu quero ver porque eu preciso saber se meu código está rodando certo. Normalmente a gente não vai ter esse tanto de prints quando o nosso código estiver pronto. A gente só vai ter a resposta final. Né? Então alguns prints que eu coloquei aqui, eles vão sumir. Certo? A gente só tem eles na prototipagem do nosso código. Depois que ele está rodando direitinho, a gente apaga todos esses prints desnecessários, intermediários, né? Porque quem quer ver a coisa só quer ver o resultado final. Quem é o programador, não. O programador ele quer ver as etapas, se está saindo tudo direitinho, então ele vai botando prints. Mas o usuário final, ele só quer ver a resposta final. Tá certo? Então, temos aqui, pronto, a lista de pesos. Aí eu vou fazer a mesma coisa com alturas. Então, lista, underline alturas, uma lista vazia aí. Para cada pessoa em lista dados, o quê? Lista alturas vai aprender pessoa 2. Pessoa 2 é o quê? Pessoa 0, pessoa 1, pessoa 2, ó, 1.66, depois 1.65, você vai aprender as alturas. Né? Então, pensa que é algo meio repetitivo, né? Quando você pega a manha, vai embora. Aí vou imprimir a lista de alturas. Pronto. Agora vamos finalizar aqui calculando o IMC. Então, ó, primeiro, a gente vai precisar de uma coisinha que é a quantidade de indivíduos nessas listas. Né? Então, normalmente, uma das primeiras coisas que a gente até faz no banco de dados é ver quantos dados nós temos. Né? Porque tem certas funções que nós vamos aplicar que a gente precisa dizer o início dela e o fim. Então, a gente precisa saber quantas iterações nós vamos ter. Certo? Então, ó, quantidade vai ser len, lista, pesos. E aqui, obviamente, ó, todas essas listas têm tamanho 4, né? Então, no caso aqui, o len vai ser 4. Certo? Mas vou armazenar na variável quantidade. Eu sei que é, mas eu preciso dizer para o computador. Aí eu vou criar o seguinte.
Para I em range 0 quantidade, aí eu vou ter essa frasezinha aqui, certo? Aí eu posso novamente, ó, botar um barra N aqui, ó, um barrinho aqui, ó, e dar um enter para ficar uma frase que a gente consiga enxergar. Ó. Vamos ver se você acompanhou. Ó. Tá aqui esse A, eu vou dar uma barra caída, né, no caso para a esquerda, né, eu estou aqui com a câmera invertida, ó, e dar um enter aqui, ó. Pronto, ó, veja que não mudou de cor. Então, quando eu compilar isso aqui, é a mesma coisa que eu estivesse compilando essa linha anterior aqui, certo? Então, vou dar um barra N aqui para a gente entender esse código. Então, eu vou criar um contador aqui, I, que ele vai de 0 até a quantidade. Quer dizer, ele não vai até a quantidade, né? Ele vai quantidade menos 1, porque o range ele vai até o quê? Se for 11 lá, vai só até 10. Né? Então ele vai até o quê? Quantidade menos 1, ou seja, ele vai de 0 até 3. Por quê? Olhando essa lista aqui, embora ela tenha tamanho 4, mas em indexação ela termina em 3, porque é 0, 1, 2 e 3. Certo? Então, o que ele vai fazer? Ó, eu vou imprimir o seguinte, lista nomes I. Então, quando o I for 0, ele vai imprimir lista nome 0, que é quem? O primeiro nome. Tem MC igual a float, lista pesos I. Lista pesos I é quem, no caso, quando o I for 0, é o peso da primeira pessoa, dividido pela lista alturas I, que no caso, se o I for 0, é a altura da segunda pessoa. Então, eu vou pegar um float aqui para transformar esses caras, né, em elementos que não sejam strings, porque ó, precisa que está tudo entre aspas aqui, senão essa conta não vale. E aí vou pegar esse valor, né, vai transformar num float, esse valor vai transformar num float, vai levar ao quadrado e vai fazer a divisão. E aí eu vou ter um MC. Tá certo? Então, ó, executando aqui, nós temos, ó, João tem um MC igual a 25, né, ponto 42 e tal. Claro que aqui houve um pequeno probleminha, né, aí eu tenho que pensar como resolver ele, que é o seguinte, houve esse distanciamento, aí não ficou bom. Infelizmente, aqui não funcionou muito o que eu pensei. Mas deixa aqui, ó, tá grande, mas aí você tem a barra de rolagem, pronto. Né? Então, primeiro ele vai chamar o nome, né, do indivíduo, vai chamar depois o peso, transformar em float, chamar a altura, transformar em float, pegar, né, o peso e dividir pelo quadrado da altura, pronto, aí vai colocar tudo isso concatenado, né, nessa frase aqui. Ó. Então vai aparecer o nome do indivíduo, ó. Depois tem MC igual a, tem MC igual a, tem MC igual a, tal, tudo a mesma repetição, e aí vem o resultado, né, que é o resultado dessa conta aqui. Beleza? Então, aí a gente conseguiu calcular o MC de todos eles. Agora vamos supor que eu queira calcular o MC médio. Como é que eu posso fazer isso? Né? Só para fechar. Porque eu posso calcular de cada um separado, posso calcular só de um, né? A gente já viu como fazer isso, mas agora eu quero fazer o seguinte, não, eu quero calcular o IMC médio. Aí nessa célula aqui, né, eu vou fazer o quê? Um acúmulo desses valores. Porque para calcular a média de valores, o que eu faço? Eu somo todos eles e divido pela quantidade. Tá certo? Aí vai ser o quê? Uma resposta conjunta, ou seja, digamos assim, que resume todos os dados, né? Segundo, no caso, a média. Né? Aqui observe que eu tenho o quê? Respostas fragmentadas. Ó, esse dado aqui, que só tem a ver com ele, tem essa resposta. Esse outro dado de Maria só tem essa resposta. Né? Do Lucas só tem essa. De Verônica só essa. Agora, imagine que eu queria uma resposta conjunta, envolvendo todos eles. Como é que eu faço isso? Aí uma forma é, eu vou somar todos esses números aqui. Aí para isso eu vou criar uma variável soma igual a 0, que vai ser uma variável que começa sem nada, começa zerada. Aí eu vou dar o seguinte, for i em range 0 quantidade, que aí ele vai de 0 até 3, né, porque quantidade já foi calculada aqui, ó, vale 4, né? Então 4 menos 1, 3, então ele vai de 0 até 3, tá certo? E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa variável soma, que começa em 0, e vai somar ela com este valor aqui que foi calculado aqui, ó. Do mesmo jeitinho, ó, peguei a mesma conta, ó, que está aqui, ó, só copiei aqui. Aí no primeiro caso, ó, é 0. Aí vai calcular esse primeiro, ó, 0 mais 25,4, 25,40. Né? Aí depois ele vai pegar o quê? Não, agora a soma já é 25,402 e tal. Mais quem? Aí o próximo i que vai andar vai ser igual a 1. Aí ele vai calcular esse segundo valor e vai acumular. Vai calculando e acumulando, calculando e acumulando. Até que ele vai dar uma soma total. Certo? Vamos aqui fazer a conta, ó. Executando aqui, pronto, foi feito. Quer ver a soma? Então, pode somar aí na mão todos esses valores aqui que você vai ver que vai dar isso aqui. E aí o MC médio é o quê? Pô, pegar a quantidade e dividir pelo... Ou pegar a quantidade não, né? Pegar a soma aqui e dividir pela quantidade. Então, soma sobre len, lista, pesos, né? Aí vamos ter o IMC médio. Por que eu não dividi aqui por 4, gente?
Em vez de fazer um código desse, chamar de outro canto, porque meu dado pode ser variável, eu posso chegar aqui e alterar. Não, eu vou chegar aqui e vou botar mais dados, vou botar 30 pessoas. Aí eu precisaria chegar aqui no meu código e dizer, não, eu tenho 30 dados. É melhor que o computador conte isso, porque eu posso ter uma quantidade de dados que eu não sei. Estou lá fazendo cadastro de pessoas, cadastrando, e no final eu quero estudar isso aí. Se eu me perdi na contagem, tem lá folhas e folhas, eu posso simplesmente o quê? Né? Usar essa funçãozinha e falar, ó, eu tenho tantos dados cadastrados ali, entendeu? Então essa é a ideia, né? Chamar o máximo possível as coisas, né? Armazenando variáveis para utilizar, certo? E aí, né? Vale uma observação final aqui, que é o seguinte, ó, mais à frente, né, veremos como obter dados em formato CSV disponíveis na internet e retirar informações dos mesmos. O exemplo acima é crucial para essa tarefa, certo? Se possível, repasse tanto o vídeo passado como esse, certo? Eu costumo pedir isso pouco aqui no curso, né? Mas, dada a importância que né, o data splitting vai ter, é muito importante, né, ficou redundante, dada a importância é muito importante, né, se faz necessário, né, que você revise isso aqui, para você entender bem que quando eu for falar lá do CSV lá na frente, você fala, não, mas eu já sei o data split. Então, eu vou me concentrar só na parte do CSV. O data split eu já estou mais ou menos manjando, então vai ficar mais fácil para você entender, certo? E aí você vai se surpreender, né, que a gente consegue de fato ir na internet, tá cheio de dados nesse formato, tá cheio de informações lá que estão escondidas e você pode achar essas informações e tirar dali, claro, né, a solução de um problema, né, é, uma tomada de uma decisão que você precisa tomar, então ali pode, né, ser que aqueles dados te auxiliem, tá certo? Ou até mesmo você construir seus próprios bancos de dados também fazer um estudo, né? A gente vai ver, a gente vai conseguir fazer isso aí, beleza? Até a próxima.